É o deus da mentira se tornando o deus do tempo. Tem muita gente por aí falando coisas que nem sempre são reais, né? A Marvel vai rebootar total! Estão caminhando pra isso, vai ser em Vingadores Guerras Secretas. Deixa de balela, não vão. Opa! Eu posso reescrever a história. Meu povo, aguenta, Matheus Barros, sou eu. E uma coisa difícil de definir no atual universo da Marvel é como é que funciona o tempo. Até Vingadores Ultimato tínhamos uma noção. Agora tudo se descontrolou de tal forma que não tem muito como entender. Na AVT funcionava que nem De Volta pro Futuro. Fora dela, mexeu na linha do tempo, criou outra linha do tempo, mas não interferiu nessa aqui, na anterior. Viagem no tempo! Agora o Loki viaja no tempo e se vê o tempo todo em espaços mais livres, assim, sem regras, até porque a AVT, a Autoridade de Variância Temporal, se esfacelou em fiapos. Nem o famigerado modo de segurança criado pelo Kang, aquele que permanece, e a Senhorita Minuto, salvou aquele bagulho todo. Até porque pra mim, né, modo de segurança que eu me lembro que eu conheço é no Windows 95, Windows 98, que é a primeira, assim, vez que eu comecei a mexer pra valer em computador. Era assim, ó, isso é o modo de segurança, ícone gigante, cores alteradas, mas isso aí que a gente viu lá na AVT é somente o caos total. O Loki tá perdendo o controle da situação, perdendo todo mundo, né? Então isso acaba fazendo com que ele se toque do quanto ele não liga tanto pra todo mundo, mas sim de como vai ficar a situação dele. Até porque desde o episódio 2 eu venho falando isso aqui. Volta aí minha cena do episódio 2, o que eu falava sobre o Loki? O lance do Brad relembrar que ele é o deus da mentira, que ele é um enganador, que ele é um perdedor, que ele é um assassino, faz a gente ficar... Caralho, o Loki já fez muita coisa ruim, por mais que ele seja legal, carismático, não dá. E ser egoísta faz parte disso. Por mais que ele melhore, meu povo, ele sempre vai ser um vilão, ou pelo menos ele vai ter traços ruins, o que é normal se a gente pensar. Aquele que permanece dizia: somos todos vilões. Então sim, ser vilão faz parte de cada um de nós e faz parte do Loki. O Loki é falho em qualquer realidade, por isso que ele é o deus mais humano que a gente teve até agora no UCM. Nós dois somos egoístas. A humanidade do Loki é tanta, meu povo, que ele tá entrando numa deprê, percebem? O medo da solidão, de voltar para um lugar onde ele se sente rejeitado, de não ter para onde voltar. Lembro-me de uma sombra, vivendo a sombra da sua grandeza. Lembro-me de você me jogando num abismo. E o pior é que eles são seres que são acostumados a perder, Loki e Sylvie. Mas agora eles tentam um pouco mudar essa sina, esse senso comum ali até dentro da AVT de que Loki é um vilão, algo raso assim, que ele sempre vai dar ruim. Mas por mais que eles tentem, com todo esforço e boa vontade, não tá sendo fácil não. Eu quero meus amigos de volta. Tá triste, o negócio é triste mesmo. E olha só, povão, como Kevin Feige, líder supremo da Marvel, sempre foi um visionário, e a gente reclamando desse caba do boné. Ai, a Marvel tá lançando muita coisa de uma vez, não deviam lançar tudo, tá perdendo a mão. Nem deviam ter começado essas séries. Ora! Diz aí o que você prefere. Passar um ano sofrendo, vendo quase todos os seus heróis favoritos morrerem, como foi de 2018 para 2019, com Guerra Infinita e Ultimato, o filme dos Vingadores, ou passar uma semaninha ali sofrendo, vendo todos ou quase todos os seus heróis favoritos morrerem, sem saber direito o que ia acontecer? Vencemos, hein, povo? Acho que o líder supremo da Marvel previu isso aí em 2004. Ele só queria abrandar o nosso sofrimento. Que homem bondoso. Mas agora sério, Loki recomeça após o trágico final do episódio 4, com Loki ainda lutando para salvar a AVT, por tudo que eu já falei aqui nesse vídeo. Só que se a gente pensar tecnicamente, não tem como. A AVT é destacada do tempo e ela foi destruída. Se ela foi destruída, não existem outras ramificações com AVTs paralelas. Só que aí é que é o bom, povo meu. Sendo destacados do tempo, eles têm presente, passado
passado e futuro muito bem definido. A verdade é que eles jogaram a roleta russa que tinham tanto medo de jogar, graças a Sylvie, e porque não conseguiram mudar os acontecimentos do tempo. Tipo, eles podiam simplesmente confiar na palavra do finado, aquele que permanece, e não deixar a AVT ir embora, né? Já que, segundo ele, sem a AVT o multiverso ia cair em desgraça. Ele falou isso de forma até aterrorizante, eu diria. Se vocês acham que eu sou mau, então esperem só até conhecerem minhas variantes. E a outra saída era matar todos esses seres multiversais que aparecessem, acabando com a linhagem de Kangs, se é que isso é possível. Era a única saída, um ou outro. Mas isso aí seria também ignorar todos os alertas que já tinham sido dados e que acabaram sendo mostrados na frente deles ao longo dos episódios, ao longo da aventura, né? A única que teve coragem mesmo, culhões pra fazer o bagulho, pra fazer acontecer, foi a Sylvie, que queria matar geral. Mesmo sendo pela falta de análise que a raiva e a vingança traziam pra ela. Se ele aparecer de novo, as variantes dele, o que vai fazer? Matar eles. Ou seja, deixando isso de lado, no fim, a explosão da AVT fez com que eles retornassem para suas linhas do tempo específicas, as suas vidas normais, antes de serem sequestrados para dentro lá da negoção lá chamada AVT, aquele complexo. Ou seja, aquele que permanece nem dizia tanto a verdade. Aliás, dizia, mas era uma meia verdade, porque sem ele, universos continuariam existindo. Ao menos funcionavam. Logicamente, os universos, todos eles, eu acho, seriam ameaçados por alguma variante ou várias variantes do Kang. Só que vendo acontecer é muito menos assustador do que aquele que permanece fazia parecer, não é não, meu povo? Ver tudo caminhando sem a AVT. Até porque não foi a AVT que inventou o tempo. O fluxo sempre existiu e ele continua sem ela. Acho que isso tudo aconteceu do jeito que você queria e você está tranquilo em virar as costas. Que egoísmo. É claro que eu sou egoísta. Eu quero uma vida. Eu quero viver. Mas a ameaça do Kang pode ser parada? Porque as linhas do tempo começaram a se desfazer sem muita explicação, né? Nós até imaginamos que os Kang estão brigando por aí, fazendo alegorias multiversais que geram fenômenos catastróficos. E acabou que o único que não voltou pra lugar nenhum foi o nosso Loki, né? Bichinho lá, tá deslocado do tempo, excluído. Sem eles, qual é o meu lugar? E aí o Loki novamente teve contato com alguma coisa ligada ao fluxo temporal e ficou com deslize temporal. O que acontece com esse menino cheio de deslizes, hein, Fagner? Me diz. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E acho que é aí que a gente vê que o Loki realmente tem algo diferente dos demais, povão. Não é à toa que aquele que permanece escolheu esse cara, essa variante, ou essas, né? Que ele escolheu a Sylvie também, mas eu acho que o Loki, por ser o protagonista, é bem mais específico. Da primeira vez, a Sylvie só jogou ele em um portal para o passado, algo que ela mesma faz o tempo todo com o Tempad do Aquele que Permanece, que ela roubou no final da primeira temporada também. Tudo bem que agora o negócio é um pouquinho mais complicado. É mais sério um tiquinho, um toquinho. Foi a explosão do TA temporal que atingiu o Loki, ó, nos peitos, de cara, a explosão de diversos universos, diversas linhas que colidiram e houve um colapso delas, que estão em constante reprodução ali. Caos não só na AVT, mas em todas as ramificações, ou seja, meu povo, em todos os milhares de universos Marvel por aí. Imagina aí, tu ter que bater aqui, ó, pá, no peito e jogar pro lado, porque você não pode ser arremessado como os outros foram para alguma linha temporal no meio dessa confusão toda. A última vez que eu vi um impacto assim, pegar alguém de frente no UCM, gerou uma das criaturas, um dos seres mais poderosos desse universo. Só que a gente não pode esquecer nunca que Aquele que Permanece tinha um plano. Isso provavelmente, eu aposto minhas fichas, faz parte dele ainda. Eu passei por cada cenário. Esse é o único jeito. O objetivo final desse cara, ou desses caras, que nunca escutam não como resposta, era botar Loki ou Sylvie, que também é uma Loki, pra ocuparem o seu lugar, não é mesmo? Como eles não toparam, ele dá um jeito lá, faz a vida encontrar o seu caminho. Fui bem Ian Malcolm, hein, agora? E a vida encontra um meio.
Ou seja, meu povão, os boatos que correm por aí, que esse Loki atualmente pode se tornar talvez o deus das histórias, que é algo que um Loki mais bondoso também se torna nos quadrinhos, ou uma espécie de deus do tempo, quem sabe, aquele que permanece, tudo isso pode acontecer. São boatos que fazem muito sentido. Esse Loki que pode dominar a AVT, que tem ligação total com o tempo agora, pode ser o único que vai realmente conseguir enfrentar a ameaça dos Kang definitivamente, como muitos já tentaram antes, né? Até em Homem-Formiga a gente ouviu ele falando sobre isso. Uma das variantes, que não é a variante mais forte, mas que estava lá como vilão, enquanto o Mania falou sobre isso, de já ter visto Vingadores, de já ter enfrentado. Você é um Vingador. Será que eu já te matei? Então Loki pode ocupar um lugar tipo de Beyonder, meio às avessas assim. Ele seria um mentor, acho eu. O cara que vai reunir os heróis multiversais que podem sim enfrentar o Kang de alguma forma. Um sábio, né? Ele vai ser. Dizem aí, usam muito essa questão do Vingador Prime. Não sei se usarão isso aí. Mas o fato é que o Loki pode ser o líder dos Vingadores nessa saga multiversal. E por essa, nem Daniel RPK, o maior fofoqueiro de Hollywood, esperava. Ok. Agora esse cara não é só um deus nórdico, anti-herói, egoísta, meio vilão, mago, filho adotivo de Odin e gigante de Jotunheim. Agora ele passeia pelo tempo e ainda prometeu consertar as coisas, seja lá onde isso vai parar. Eu posso reescrever a história. Mas vamos prestar atenção num negócio bem interessante, meu povo. Com toda essa confusão que tá tendo aí com relação a tempo, com relação a multiverso explodindo, não mostraram em nenhum momento, nesse episódio 5 principalmente, a famigerada linha do tempo sagrada. Sim, a dos filmes. Estaria ela completamente segura ou simplesmente é bom, deixa aí de ladinho, vai que a gente não sabe direito o que vai fazer ali no futuro e compromete se a gente falar alguma coisa que tá acontecendo na linha do tempo aqui, prejudica, pra não ficar nenhum furo no roteiro. Pode ser por isso, mas nunca saberemos. Vimos várias linhas do tempo sim, mas ramificadas. Ou aquele que permanece pode mesmo ser um cara com boas intenções e o plano dele ser a única forma de derrotar suas variantes. Então a linha sagrada pode ter um Victor Timely, porque no momento que interferiram na linha sagrada e foram falar com o Victor e tudo mais, porque criou uma ramificação. Então existe um outro que continuou ali sem interferência. Um que pode estar só esperando o momento certo, observando tudo. Seja lá que momento certo for esse. É muito louco pensar que aquelas linhas do monitor, cada uma se colocando no lugar dos personagens ali, cada uma delas tem um Loki, tem um Thor, tem um Tony Stark, tem uma Natasha Romanoff. E em todas coisas estão acontecendo. Coisas acontecem. Tipo, essa que vimos é uma das milhares que algo importante aconteceu em São Francisco em 1962. Refletindo sobre isso, dá pra entender melhor o desespero da B15, a raiva da Sylvie com a questão das podações. Sem refletir, a gente fica só, tá bom, são linhas na tela, como a própria Sylvie diz pro Mobius, né? As linhas do tempo são só linhas em um monitor. Não importa se algumas desaparecerem. Mas vai pensar, botar a mão na consciência. Tem pessoas sendo massacradas ali. E o tempo inteiro. Não é tipo uma massacrezinha aqui e outra acolá. Não, são massacres constantes. Mas enfim, povão. A linha do tempo ali que estava sendo mostrada, na verdade, o fato específico, o evento histórico de 62, é a fuga de Alcatraz. Uma prisão em uma ilha que por muito tempo foi considerada a mais segura do mundo. Hoje em dia ela já está desativada. Mas os únicos presos que conseguiram fugir na história dela foram o John Angley, o Clarence Angley e o tal do Frank Morse, que colocaram como uma variante do nosso Casey. O que é mais massa, meu povo, é que na história real, os prisioneiros nunca foram encontrados. Dizem que eles morreram, dizem até que eles vieram pro Brasil, mas Loki tá dizendo que pelo menos o Frank foi levado pra AVT. E é aí que vem a minha parte fanboy, a parte que eu adoro. Como faz diferença ter um universo expandido e um universo bem construído. Você consegue mesclar ficção e realidade de forma muito coesa. Isso porque existem fatos, meu povo, datas, existem acontecimentos nesse universo fictício que eles podem utilizar ao longo do tempo, relembrar, mesmo que seja em uma linha ramificada. Com a ciência, é só sobre o que e o como. Mas com a ficção, tem o porquê.
Aí se a gente pula pra vida da B15, ela se chama Verity Willis. e é uma pediatra na clínica da sua própria família. Esse é um easter egg bem simples dos quadrinhos, porque a Verity é uma grande amiga do Loki, mas não tem nada a ver com a B15, e eu tô falando no quesito história mesmo, não fisicamente. Mas pra mim o que eu lembrei de imediato mesmo foi que ela tá em 2012, independente da linha do tempo, muito provavelmente em Nova York é onde vai acontecer um grande ataque. Essa cidade vai ser praticamente destruída por uma raça alienígena, os Chitauri, sem esquecer, comandados pelo Loki. Não há como detê-lo. Há apenas a guerra. Que comece. Em 2022, em Cleveland, Ohio, o Mobius está na loja de artigos esportivos Piranha. Desde a temporada 1 a gente sabia que ele tinha fixação por jet ski, né? E agora entendemos de onde saíram esses desejos, da sua vida real. Em 1994, em Pasadena, na Califórnia, vemos o Obi, o cara que, tirando o Loki, é o que mais se parecia com sua versão que estava na AVT. E meu Deus, que peninha do Obi, né, meu povo? Tentando ajudar, o bichinho se lascou todinho. Eu tive que dar uma pausa e me mudar quando perdi o emprego e minha mulher me largou. E agora? Sempre dá vontade de abraçar, né? De acalentar o Ki-Hu Kwan. Já perceberam esse ator? Seja como Ouroboros, um pobre rejeitado, ou como ele recebendo o Oscar na vida real. Mas o Ouroboros meio que é assim sempre, né? Um cara que tenta seguir com a vida ali de forma bem leve, mas sempre tentando ajudar. Pacato é a palavra. Pacato cidadão. O fato é que o Obi, logicamente, seria o personagem mais fácil de se explicar algo tão fora da realidade como o que o Loki estava passando, mesmo sendo ele um cara que não tem a mínima ideia do que era AVT. Ele é só um escritor falido de ficção científica e professor da Caltech. Aí não é só, né? Então eu retiro o que disse, não é só, porque professor da Caltech já diz muito do que ele poderia fazer. Esse é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, mais uma vez algo da vida real que a Marvel mistura com a ficção. Pelo que se sabe, quem estudou e desenvolveu Pesquisas na Caltech no universo Marvel foram somente Bruce Banner e o Reed Richards. Coisa pouca, só gente de QI baixinho, ó. O Bruno, melhor amigo da Miss Marvel, no final da primeira temporada da série, foi pra Califórnia, porque ele passou pra um programa de imersão antecipada da Caltech. Eu entrei na Caltech. Enfim, povo, independente se o Loki fez algo egoísta ou não, tirando as pessoas das suas vidas, ele queria voltar pro mesmo momento em que ele tirou, né? Retornar cada um deles pra não passar nenhum minuto deles fora das suas linhas do tempo. Tal qual Vingadores tentaram fazer com as joias em Ultimato, mas o momento ali foi bem mais Guerra Infinita, porque não adiantou de nada. Não tem mais lugar nenhum pra ir. É como eu venho falando aqui ao longo dessa segunda temporada. Kang deixa no chinelo o Thanos quando o assunto é dizimar. A esperança do universo e do multiverso ficou nas mãos do primeiro grande vilão da Marvel nos cinemas. E isso é muito massa. Mesmo que ele seja uma versão melhorada, ou não, né? Eu quero realmente ver o que vai ser ou quem vai ser esse Loki na versão final da temporada 2. Um que a gente provavelmente vai ver em filmes. Já que eu falei de Guerra Infinita, será que a gente vai ver o pessoal se dando bem, tendo um final feliz ali? Ou vamos ver uma tragédia acontecendo para que a história continue? E esperta mesmo é a Sylvie, que se for retornar para sua vida normal, se conseguir, resolveu morar nos anos 80. Ela escolheu isso. Eu vou pros anos 80 porque eu quero, aqui que eu gosto. É tão anos 80 que mostrou até o arcade do Zeniac, né? Aquele personagem que a gente já viu e que é um personagem dos quadrinhos, lembra? Já expliquei isso tudo aqui. Quem não viu vai ver os vídeos anteriores. Seguindo a lógica, o filme do Zeniac era sucesso em 1977 e como o X5 não foi podado, ele voltou para a linha do tempo dele. Então voltou a ser o ator Brad Wolf e continuações já eram previstas do filme Zeniac. Em 1985, um arcade dessa marca seria muito comum, parte dos detalhes que eu amo quando a Marvel faz direitinho. Mas enfim, eu espero que não. Eu quero ver mais da Sylvie em filmes. Até porque, seguindo a lógica, todas as vezes que um Loki pensa estar encontrando a felicidade, ele se dá mal. A Sylvie tentou, e tentou mesmo, relaxar, viver, sentir coisas que ela nunca tinha sentido. E como foi avassalador esse final dela, né? A cena em si foi muito bem feita. Ela tentava fugir dos problemas, tentava viver de forma normal e mostrou literalmente como foi ela ficar sem chão. povão, Sylvie e Loki tiveram momentos incríveis
episódio, momentos de descoberta, de lembrança, de olhar pra si, né? Porque na verdade a gente acaba esquecendo e trata como pessoas em separado, mas eles são variantes, são a mesma pessoa. O Loki é apaixonado por si mesmo, o Loki é egoísta ao extremo. Isso foi dito nesse episódio, eu já frisei isso aqui no vídeo e a gente tem sempre que lembrar. Ele tá olhando pra ele tá vendo os defeitos dele, ele tá vendo as qualidades dele, e é só assim que ele consegue viver. A autoanálise que o Loki fez nesse episódio foi perfeita, pensando no cara que era egoísta ao ponto de querer tomar o trono para provar pro pai que é melhor que o irmão, o cara que é egoísta pensando que precisa ter um lugar mais carinhoso no coração da mãe. Tudo isso que foi mostrado faz sentido com o Loki novo que a gente tá vendo. O Loki que simplesmente lembrou que poderia ser bom e que poderia dar certo também, mesmo que a vida nunca colabore com ele, mesmo que os caminhos que ele trilhou sempre sejam os errados. A gente viu na linha sagrada, quando ele tentou ser bom, ele morreu. A gente está vendo agora pela primeira vez algo que pode mudar o destino dele, se tornar um grande mentor, uma grande entidade temporal e multiversal. Acho que vai ser isso que vai acontecer. Essa é a minha aposta. Se inscreve no canal. Falei muito. Tomar meu suquinho aqui de acerola. Like no vídeo, fazer tudo que tem pra fazer, porque foi mais um pra conta. Vamos pro episódio final. E a Marvel promete, hein? Tem muita coisa boa acontecendo. Não deixa de visitar o canal direto. Vai ter vídeo muito